Já parou para pensar onde Jesus estava quando o mundo ele foi criado? Essa parece muito uma pergunta muito complicada, mas a Bíblia nos dá uma resposta bem interessante que você vai ver nesse vídeo. Lá no começo, gente, do Evangelho de João, tem um trecho que fala exatamente sobre isso. Ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, quando ele fala de Verbo, ele está se referindo a Jesus. Então, basicamente, Jesus estava lá quando Deus começou tudo, quando ele criou todas as coisas. E mais do que isso, foi por meio dele que tudo foi feito. Tem um texto em Colossenses que também reforça essa ideia. Paulo, o autor dessa carta, explica que nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Ou seja, gente, Jesus não só estava presente, mas ele foi fundamental na criação e de tudo o que existe. Sem ele, nada do que foi feito existiria. No livro de Hebreus também, a Bíblia diz que Jesus criou o universo por meio de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 12. Isso mostra, gente, que Jesus não era apenas um espectador, ele estava diretamente envolvido como se fosse o braço direito de Deus na criação. Então, quando a gente pensa na criação do mundo, podemos imaginar que Jesus estava lá, não só ao lado de Deus, mas também ativamente fazendo parte de tudo o que foi criado. Ele é parte essencial dessa história desde o começo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Se a gente parar para pensar como Jesus era antes de se tornar um ser humano, a coisa ainda fica muito mais fascinante. A Bíblia, ela nos dá algumas pistas sobre isso, e elas são realmente impressionantes. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você gosta de Bíblia, é nesse canal que você quer estar inscrito. Aqui nós vamos falar sobre estudos da Palavra de Deus, curiosidades da Bíblia, perguntas frequentes que geralmente nós temos dúvidas. Aqui nós vamos falar tudo sobre a Palavra de Deus. Então, se você gosta desses assuntos, se inscreva no canal para você não perder nada. Também comenta aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo e qual que é a sua opinião a respeito desse tema. Então, se você já fez tudo isso, vamos continuar com o vídeo. Em Filipenses capítulo 2, do seu versículo 6 ao 7, Paulo fala que Jesus, ele existia em forma de Deus, ou seja, antes de nascer como um bebê em Belém, ele já estava em plena glória com o seu pai, antes da criação do mundo. Basicamente, esse texto está dizendo que ele não achou que essa igualdade com Deus fosse algo a ser agarrado a todo custo, cara. Pelo contrário, gente, ele escolheu abrir mão disso, da glória dele, e assumir a forma de um servo como um de nós. Isso mostra o quanto ele estava disposto a se sacrificar desde o começo. Além disso, gente, tem um momento em que Jesus, enquanto ele orava, ele pediu ao Pai para ser glorificado novamente com a glória que ele tinha antes do mundo existir. Isso está lá em João, capítulo 17, do seu versículo 5. Gente, dá para imaginar isso, cara? Isso significa que Jesus, ele estava com Deus compartilhando essa glória incrível, muito antes de qualquer coisa ser criada. Você vê o tamanho do ato de Jesus em se tornar homem, um servo? Essa é uma daquelas coisas que nos faz parar para refletir sobre quem realmente é Jesus. Também no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, Jesus, ele é descrito como o resplendor da glória de Deus, ou seja, a expressão exata de Deus é Jesus. Jesus foi 100% homem, mas também 100% Deus. Como é que isso se encaixava? Ele deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória para se tornar um servo, como eu e você, como um ser humano que passa necessidades. Então, assim, isso quer dizer, gente, que antes de se tornar humano, Jesus, ele refletia perfeitamente a majestade de Deus. Ele era e ainda é a manifestação mais pura da presença divina. Então, quando pensamos em Jesus antes de ele nascer em Belém, a imagem que temos é de alguém que estava lá em toda a sua glória com Deus, refletindo perfeitamente o caráter e a essência do Pai. Agora, se a gente parar para pensar como Jesus é Deus juntamente com o Pai, esse é um assunto um pouco profundo, mas é que faz todo sentido quando olhamos para o que a palavra de Deus diz. Então, um dos momentos mais claros sobre isso está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, onde Jesus diz assim: eu e o Pai somos um. Essa frase, gente, ela é muito curta, mas ela é muito poderosa. Jesus aqui não está falando apenas de estar em uma sintonia com Deus. Ele está dizendo que compartilha da mesma essência. Ele é o próprio Deus. Eles são um só em essência e em propósito. Outro ponto importante que nós precisamos entender é o início do Evangelho de João,
que começa dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Um versículo muito conhecido. E aqui, nesse versículo, João deixa bem claro que Jesus, que é o verbo, é Deus. Ele sempre esteve com o Deus Pai desde o começo, mostrando que ele não foi criado, mas sempre existiu como parte da unidade divina. Ou seja, João ele começa o seu evangelho não com o nascimento de Jesus como bebê em Belém, mas o evangelho de João começa mostrando a realidade de Jesus como Deus antes da criação do mundo. Ele já existia, ninguém criou ele. Jesus, ele já existia. Também, gente, em Colossenses capítulo 2, versículo 9, Paulo escreve que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso significa o quê? Que mesmo quando Jesus estava aqui na terra, ele ainda era totalmente Deus. Ou seja, toda a plenitude de Deus estava presente nele aqui na terra, 100% homem, 100% Deus. E isso mostrava que Jesus não era apenas um reflexo ou uma parte de Deus, mas sendo Deus em sua totalidade. Isso é muito importante para eu e você entendermos, porque essa é uma doutrina essencial. Se você não acredita em Deus, em Jesus como Deus, você vai ter muita dificuldade de viver o que a palavra de Deus diz. Mas se você crê que Jesus é o próprio Deus, essa é uma doutrina bíblica real e verdadeira. Outro ponto que precisamos entender, Hebreus capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus Pai se dirige a Jesus como Deus. Ele diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Gente, esse é um assunto um pouco complicado, mas a Bíblia esclarece isso muito bem. Muito bem mesmo. Se nós não cremos nisso, vai ser muito difícil crermos em qualquer outra coisa da Bíblia. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você gosta de Bíblia, é nesse canal que você quer estar inscrito. Então, até a próxima.